Olá, bom dia a todos. Como estão todos? Em primeiro lugar, eu gostaria de me desculpar por ontem. De alguma forma, às vezes a minha agenda de viagens e o que eu gostaria de fazer, e às vezes eu não sei se eu vou conseguir fazer, as coisas se misturam um pouco. Ontem eu acordei 4h30 da manhã, aliás, 3h45 da manhã na Costa Rica, viajei o dia inteiro. Então eu não tive condições de fazer o Facebook Live, eu peço desculpas por isso. E aí nós vamos fazer hoje, então eu fico feliz de estar aqui. A fala de hoje é o poder da consciência em tempos de transição. Então, o poder da consciência em tempos de transição. Eu acho que, num certo sentido, toda prática faz isso. As práticas sempre são boas, a consciência sempre é boa, mas a consciência é absolutamente necessária em momentos de transição da nossa vida. Porque algumas dessas transições são como, por exemplo, se você está dirigindo de noite na escuridão, e aí você chega num cruzamento ou numa floresta, na estrada, e aí você procura a direção que você quer seguir, e tem 3 direções diferentes e você não consegue ver realmente, então você tem que acender a lanterna. E aí você vê o sinal, a placa, e aí você pode ler a placa, e a placa diz qualquer que seja a sua direção, e aí você consegue ver a direção em que você quer ir. E você vê também a direção em que você tem medo de pegar, você consegue ver as duas direções com muita clareza. Então, nesse momento, a luz ou a lanterna te ajuda a ir na direção que você quer ir e te ajuda a evitar a direção que você teme.
para que você não se perca. Isso é exatamente verdadeiro em qualquer situação da nossa vida. Particularmente, a maior parte dos ensinamentos são desenhadas para ser assim. Vou te dar um exemplo. As práticas do dia e da noite. A prática da transição do dia para a noite. Essas práticas são chamadas de yoga dos sonhos, yoga do sono. Aí o mestre diz o nome dessa prática em tibetano. Que práticas são essas de yoga do sono e yoga dos sonhos? São basicamente práticas de consciência que te ajudam a fazer as transições do estado desperto para o sono, no estado consciente, acordado, para o estado de sono. Então, basicamente, é uma transição de consciência. Às vezes, mesmo as deusas, por exemplo, de yoga do sono, essa deusa, por exemplo, ela é branca. O que ela representa? Ela representa a consciência, basicamente. E, também, por exemplo, acender as luzes de uma lanterna quando você vai dormir. O que isso representa? Isso representa a consciência. E por que a consciência é importante? Ela é importante para você fazer a consciência, porque chega um momento em que nós perdemos a consciência com a qual nós estamos familiarizados, nós a perdemos, e aí nós entramos em um território com o qual nós não estamos familiares. Nós não estamos conscientes desse espaço sem fronteiras. Nós não estamos conscientes da escuridão desse estado de sono. Nós não estamos conscientes dos estados sem objeto da consciência. Nós sempre somos condicionados pelos objetos que chegam a nós pelos sentidos. Nós somos condicionados pelas experiências sensoriais. Nós somos condicionados, especialmente no mundo ocidental, nós somos muito condicionados por estímulos o tempo todo. Nós precisamos ser estimulados o tempo todo, com histórias, estarmos nos entretendo. Até os ensinamentos precisam nos entreter. Isso também é um condicionamento. Então é muito difícil fazer essas transições. Então isso é uma prática. Todas as práticas de vida e morte, essas práticas, ou a transição da vida para a morte, chamadas de bardo, que basicamente significa transição. Então, no livro tibetano dos mortos, eu tenho certeza que muitos de vocês leram e conhecem. Todo esse ensinamento é um ensinamento de transição. Os ensinamentos de Bardo são isso. Então, os ensinamentos do bom, é dito que a nossa vida, por exemplo, essa vida, ela é um bardo. Ela é o bardo da vida. Aí tem outro bardo, que é o bardo da proximidade da morte, quando você fica doente. Que basicamente significa que essa doença que surge antes de você morrer, né? Então é esse estado intermediário de proximidade da morte. Depois da morte você tem o estado intermediário da clara luz, depois o estado intermediário da existência. Então, essas são diferentes etapas do bardo, de etapas intermediárias. Por que isso é importante? O importante é ter a consciência nesses momentos dessas transições. Para que a cada momento, se você está consciente, você consegue passar por esses momentos. Se você não está consciente, então tem muitas chances de você se perder ou de você ficar deludido. Isso surge. Então, todos os ensinamentos do Bardo também têm a ver com essas transições. De modo geral, as experiências da nossa vida cotidiana, se você olhar nesse momento na sua vida, eu tenho certeza que todos nós, num certo sentido, nós passamos por transições na nossa vida. Por exemplo, um aluno meu sempre dizia que... ela sempre dizia, quando eu perguntava como está indo, ela dizia, sabe, eu estou numa transição. Estou numa transição. E às vezes eu pensava, bom, quando você não vai estar numa transição? Quando você vai sentir que eu cheguei, eu estou aterrada, estou conectada, estou parada, não estou em movimento. Eu pensei sobre isso, mas no certo sentido é muito verdade. Nós sempre estamos em alguma transição o tempo todo.
Então, digamos, o medo, por exemplo. Um medo profundo. Quando o medo surge, quando o medo entra na nossa vida, pode ser por qualquer coisa. Pode ser medo de perder alguma coisa, medo de envelhecer, medo da morte de pessoas amadas, finanças, saúde. Pode ser alguém te atacando, pode ser qualquer motivo. Então, às vezes, tem algumas situações em que você tem que tomar uma decisão. E você quer se certificar, você quer ter certeza que você não está fazendo uma decisão importante da sua vida devido ao seu medo. O medo não deveria ser a causa de você tomar uma decisão. Você talvez queira tomar uma decisão como estando consciente, você quer se sentir aberto, você quer se sentir calmo, conectado, você quer estar consciente, você quer estar relaxado, você quer saber que você tem escolhas, opções. Talvez eu tenha dito algo que se aplica, nesse momento, que se aplica a toda a vida de qualquer um de vocês. Talvez nós estejamos tentando tomar uma decisão importante. Talvez você se sinta meio com pressa, com medo, preocupado. Talvez você sinta que precisa tomar uma decisão rapidamente e você não quer tomar essa decisão rápido, mas você sente que tem que fazer. E aí, se você está nessa posição, nessa situação, nesse momento na sua vida, apenas relaxe por um momento. Tome as 3 pílulas preciosas. Fique parado no seu corpo. Em silêncio, na sua fala, esteja quieto, sinta em paz, esteja aberto e saiba que você tem uma opção. Saiba que você tem uma opção. Eu não preciso decidir eu não preciso decidir para ir na direção em que minhas emoções, pensamentos e meus medos estão me puxando. Porque bem no fundo de mim, fazer algo que eu não faria, mas a direção em que as circunstâncias estão te puxando. E aí você sabe que as circunstâncias não precisam te forçar. Você sente que tem uma escolha. Eu escolho. Nesse momento de transição, eu tenho a escolha de ir para a direita ou para a esquerda, ou ir reto. Então, sentir que você tem uma escolha, que você tem opções, isso é muito importante. No sentido simples, essa é a consciência da transição. Então, o poder da consciência em tempo de transição é esse. O poder da consciência é isso. A consciência sempre é poderosa, como eu disse antes, mas ela é especificamente poderosa nesse momento de transição. Porque nesse momento você decide em que direção você quer ir. Outra coisa, vamos tomar depressão como exemplo. Na sociedade de hoje, no mundo de hoje, tem muita ansiedade, bastante depressão. Num certo sentido, eu penso que essa depressão, essas ansiedades são causadas por falta de conexão com nós mesmos. Com as nossas possibilidades infinitas, com as nossas qualidades, com a nossa força, com as nossas opções de escolher. E essas são... Isso é consciência, né? Então, a depressão, quando nós perdemos essa conexão com nós mesmos, a depressão surge. Ela é a ausência de conexão, basicamente. Um senso, claro que, enfim,
você perde, por exemplo, conexão com o seu refúgio, com as potencialidades, com a sua força, com a sua alegria. E quando essa conexão não está lá, quando você perde essa conexão, isso traz mais ansiedade. E quando você permanece nessa condição por muito tempo, isso te leva a uma depressão. E aí, por exemplo, quando isso permanece mais, isso traz, por exemplo, pensamentos suicidas. Então, o ponto que eu gostaria de fazer aqui é que o poder da consciência em tempos de consciência. Você está em uma transição nesse momento? Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão numa transição nesse momento na sua vida? Se puderem, estou vendo a tela aqui, então me deem uma resposta. Então, só para vocês dizerem sim ou não. E se você se sentir confortável, você pode compartilhar que sim ou que não. Então, o que quer que você queira compartilhar comigo, com a CyberSangha, com a comunidade aqui. Tem cerca de 300 pessoas aqui online e são bastante pessoas. Quanto mais pessoas quiserem compartilhar suas experiências, vocês são bem-vindos. Obrigado. Bom, num certo sentido, todos nós estamos nesse momento de transição. Então a questão é que em alguns momentos as coisas são mais importantes, muito desafiadoras, difíceis. Mas, caso contrário, nós sempre estamos em um momento de transição. Então, a próxima questão é, o que você sente? Você sente com pressa para dar uma resposta e fazer alguma coisa? Você se sente ansioso, nervoso, se sente com raiva, se sente desapontado? Ou você se sente bastante aberto, livre? Você sente que tem bastante opções, muitas possibilidades? Então, basicamente, isso se resume a você se sente livre e sente que tem bastante escolhas, ou você sente que não está livre e tem muito poucas escolhas ou nenhuma escolha. Então, nesse caso seria assim, as circunstâncias é que te oferecem, né? Você sente que não tem muitas escolhas. Então, a resposta que vem dos ensinamentos é que quando você sente que não tem escolhas, que você não tem opções, não é verdade. Isso absolutamente não é verdade, que você não tem escolhas. Então, em primeiro lugar, vamos pensar sobre isso que eu sinto que eu não tenho escolha, que eu sinto decidir com muita pressa, tomar decisões numa direção em que eu não quero tomar. Apenas tenha clareza que você não precisa fazer isso. Se isso é um padrão seu, você tem que olhar, porque isso não vai ser uma vez. Isso talvez se manifeste de novo e de novo na nossa vida. Então, isto é um momento muito importante nesse Facebook Live, que nós todos estamos aqui juntos, e eu gosto de pensar que como se eu estivesse com apenas uma pessoa, só contigo, e eu estou aqui só para testemunhar o fato de que você tem uma escolha sim. Então, pense, por exemplo, muitas vezes, um bom exemplo seria quando nós sentimos que nós perdemos alguém, ou que nós perdemos algo.
Perder uma pessoa amada, perder um emprego, sentir inseguro. Então você sente que você tem que fazer uma transição baseada nas circunstâncias porque você é livre. Desculpa, porque você está com medo. Você sente que tem que tomar essa decisão porque você está com medo. Sim, toda perda é uma oportunidade de encontrar algo melhor do que isso que foi perdido. Algo maior do que aquilo que foi perdido. Perder, por exemplo, eu sei de pessoas que perderam uma pessoa da família. Eu conheço pessoas que perderam alguém há muito tempo e elas estão sofrendo. Às vezes passam, por exemplo, 10, 15 ou 20 anos, ou um marido, ou uma criança, alguém, e continua existindo esse sofrimento. É claro que nesse momento você tem que ter consciência também de que você perdeu alguém. Você perdeu alguém, mas isso não quer dizer que esse alguém está perdido. Esse alguém está em uma transição, e está em uma transição diferente, ou essa pessoa já nasceu, já está vivendo, já está bem, talvez já está crescendo, ou está transcendendo, chegando em um lugar mais elevado, nós não sabemos. Não necessariamente, eles não estão perdidos. Quando você está viajando, quando você diz, eu estou perdido, porque eu não sei o caminho, você perdeu a estrada para o destino. Mas a estrada não está perdida, a estrada está lá, o destino está lá. Você que está perdido em relação ao caminho. Da mesma maneira, as pessoas que você ama estão lá. Talvez eles estejam mais felizes, eles renasceram. Talvez eles tenham uma vida melhor. Talvez eles não estejam mais sofrendo com envelhecimento, com doença, com morte. E você precisa estar consciente disso, dizendo, bom, eu sinto a perda. Mas isso é algo em relação ao que eu estou apegado. Mas você não perdeu o amor por aquela pessoa. Você não perdeu a conexão com aquela pessoa. Aquela pessoa permanece para sempre, na mesma maneira respeitosa, amada, cuidada, admirada. É bonito, por exemplo, quando a gente perde um professor. Nós nos sentimos perdidos. É importante, é bom nós sentirmos tristeza, nós sentir que estamos perdidos. Mas se você presta mais atenção, no sentido é uma experiência maravilhosa também. Você sente aquela conexão. E aquela conexão vai durar para sempre. Essa conexão nunca irá morrer. Então, vamos voltar a essa ideia. Então, basicamente, o que eu estou tentando dizer aqui bom, ele lembra o título, né? O poder da consciência em tempos de transição. A razão pela qual, muito frequentemente, nós não conseguimos estar conscientes no momento de transição é porque nós estamos com muito medo, surtando, nós estamos preocupados, tristes, com raiva. Então, basicamente, no fundo, dentro da gente, a gente sente que está perdendo algo. E às vezes nós sentimos que nós perdemos algo. Mas o que eu estou tentando dizer aqui é que toda perda sempre há algo maior e melhor a descobrir a partir dessa perda. Esse realmente é o ponto-chave aqui do que eu estou tentando dizer. Há algo maior e melhor para descobrir, para estar consciente de, para apreciar, para exercitar, compartilhar. Algo maior. Por exemplo, a perda de uma pessoa amada. Você descobre, por exemplo, a perda de um professor para mim. Ele faleceu e existe essa sensação. A conexão ficou mais viva ainda do que antes.
eu descobri algo maior, melhor. Um senso de uma conexão eterna. Uma conexão maior com o que eu perdi, que era o professor, e com esse relacionamento em mim. Muitas vezes, mesmo em situações que não são com uma pessoa, mas que envolvem mais uma situação, mas a gente sente a mesma coisa. Por exemplo, talvez você esteja tão apegado àquele trabalho que não paga bem, que é estressante, mas você não quer perder. Mas tem pessoas que ficam empacadas em empregos que elas deveriam ter perdido há muito tempo. Porque no fim das contas, elas perdem a si mesmas pelo medo de perder aquele emprego. Porque aquele emprego é muito estressante, ele drena as pessoas. Tem muita infelicidade naquela situação. Mas elas não querem perder aquele emprego, elas não querem sair daquele emprego porque elas têm medo de não encontrar outro. Mas quando elas são demitidas ou estão perdendo por alguma circunstância, e aí, quando a pessoa perde esse emprego, ela tem uma nova oportunidade. Mas para encontrar essas novas possibilidades infinitas, que é o que você é, possibilidades infinitas. E no caso de empregos, mais ainda, absolutamente há possibilidades infinitas. No caso de criatividade, definitivamente há possibilidades infinitas. Então, não tem dúvida quanto a isso. Mas você tem que confiar em si mesmo, na sua capacidade de reconhecer, de encontrar algo melhor do que você perdeu. Melhor do que aquilo que você está perdendo. É confiar em si mesmo. Eu, pessoalmente, na minha vida, sempre que eu me sinto dessa maneira, é assim que eu tento lidar com a situação. Eu digo, bom, eu estou perdendo isso, mas eu sei, eu estou lidando com um desafio aqui, uma experiência desafiadora de perder isso, mas isso é porque eu estou com medo. Então, o meu medo é que é minha fraqueza, a minha condição. Esse medo não é a minha força. Essa condição de medo está bloqueando minha potencialidade e não está abrindo oportunidades. Em algumas circunstâncias, graças a Deus, ao universo, uma sabedoria coletiva, às vezes, graças a essas coisas, eu estou perdendo isso, que é algo que eu nunca deixaria isso sozinho. Mas tudo no universo está dizendo, deixa isso, solta. Eu estou deixando ir, eu estou soltando, eu estou deixando ir, porque a partir de qualquer circunstância, essa é a mensagem que eu estou recebendo, mas eu preciso estar consciente nesse momento de transição. É com esse poder dessa consciência que eu vou encontrar um lugar melhor na minha vida. Um lugar mais livre. Um lugar mais repousado, um lugar mais em paz, um lugar com mais oportunidades, um lugar com mais oportunidades para conectar com as pessoas, para ser gentil, criativo, produtivo, mais útil no universo. E com certeza isso está lá, porque é apenas uma questão de que eu esteja consciente e que eu confie no poder dessa consciência. E é isso, a meditação é isso. Se você olhar na meditação, por exemplo, se você olhar, por exemplo, nos 6 yogas de Naropa, ou qualquer coisa, ou, digamos, as 84 mil portas do Dharma, ou as 5 sabedorias, os 10 booms, os 5 caminhos, qualquer coisa. Cada uma dessas coisas é sobre consciências da transição em estágios particulares do desenvolvimento. Você salta para o próximo nível quando há causas, condições e consciência e sabedoria quando estão todas juntas. Mas às vezes a gente aprende essas coisas complicadas, sofisticadas, muito teóricas, essas ideias. Mas é em situações muito básicas da nossa vida, situações muito simples da nossa vida, nós falhamos nelas. Depois que você teve um almoço muito grande, você tem uma sabedoria de dizer, na janta eu não vou comer tanto, eu vou só comer uma saladinha,
uma sopinha. De noite eu vou comer uma salada e uma sopa. Então, a sabedoria que surge depois de um lanche, de um almoço grande. Você não está mais com fome. É o que eles dizem. Se você vai ao supermercado, vá depois de comer. Não vá ao supermercado com fome. Porque você vai acabar comprando muita coisa que você não precisa. Mas quando chega a noite, aí você vai no restaurante, aí aparece o menu, uma grande lista de coisas. Você quase sente que quer comer um monte daquelas coisas. E é claro, você não vai comer aquelas muitas coisas, porque a conta vai ficar muito cara. Mas a sua mente vai ficar te tentando. Não, aqui, olha aqui, olha aqui, olha ali. Tem uma lista. Onde está a consciência? A consciência está escondida no seu estômago vazio. Ela está dormindo lá no seu estômago vazio. O fantasma faminto, o seu ego faminto, ele começa a se manifestar. Ele vai tentar preencher a alegria, conexão, consciência, amor, estabilidade, alegria. É a sua substituição para essas qualidades espirituais mais elevadas. Você está substituindo essas coisas por um hambúrguerzão bruto, batata frita, sobremesa, carboidrato. Essa é a realidade de todo dia. Então a gente sabe disso muito bem. Mas aí não quer dizer que a gente não deveria tentar, mas eu acho que a gente sempre deveria tentar, sim. Às vezes eu penso sobre essas coisas em relação a mim mesmo. Eu estou tentando, por exemplo, um menu. Aí você olha, se você está consciente ou não. Aí tem aqueles pensamentos que surgem e você se diz: uau, pobrezinho de você. Você está com essa dificuldade toda só para escolher uma comida. Você tem uma consciência um pouco maior para trabalhar com. Vida e morte, os bardos. Como que você quer lidar com isso? Se você não consegue pular uma batata frita, como que você vai superar as diferentes etapas do bardo? Se você não consegue superar o seu hambúrguer, como você vai passar pelas diferentes etapas do sono? Tem desafios muito maiores que você precisa lidar. E essas são as pequenas coisas. E esses são os lugares em que você consegue descobrir que você tem uma escolha. Ok, enfim. Bom, essa é uma história meio engraçada aqui, mas eu vou concluir aqui. A conclusão é, nessas situações menores da sua vida, você está com raiva de alguém, você quer dizer alguma coisa malvada para alguém, e a sua intenção já está lá, as frases já estão aparecendo, as palavras vão aparecendo, as escolhas já estão lá. Você tem a consciência da transição naquele momento? Consciência. Se a consciência está lá, você olha, você vê que assim, eu sinto que eu deveria falar isso, estou com vontade, mas eu não vou dizer. Eu sempre conto essa história. Uma vez eu estava no aeroporto, sentado lá com o meu computador, e eu vi uma senhora sentada na minha frente com um computador novo, muito legal. A gente não deu... a gente não se deu oi, mas a gente só se olhou, ela sentou, aí ela olhou para o meu computador. Eu estava trabalhando, ela estava trabalhando. Em algum momento ela olhou para o meu lado, tentou conseguir minha atenção, e ela disse: o seu computador é a versão mais velha. Basicamente dizendo, bom, seu computador não é bom. Ela não disse oi, não conversou,
já foi direto em atacar o meu computador. Então, eu imagino que querendo me atacar também. Pra mim, em primeiro lugar, eu fiquei meio surpreso. Tipo, o que ela disse? Ela acabou de atacar o meu computador sem a gente nem se conhecer. Eu não sei por que ela disse isso. E a primeira coisa, número 1 em fazer foi a prática do silêncio. Porque eu já pude ver a minha fala de dor surgindo espontaneamente, sem esforço. Todas as palavras que eu podia dizer para ela. Eu vi minhas palavras, meus pensamentos. E aí a primeira coisa é não bagunçar com essa transição. E uma maneira de fazer isso é não dizer nada. E esse é o momento de transição. Então, é o que eles dizem, por exemplo, quando a polícia vem com você, eles dizem, você tem o direito de permanecer calado. É a polícia te dando um ensinamento. Se você não entender isso dos lamas, dos professores, dos textos, a polícia está te dando esse ensinamento. Você tem o direito de permanecer calado. Tudo que você disser pode ser usado contra você. Isso é verdade. Eles estão falando de coisas que podem ser usadas contra você, mas nas situações da vida, assim, na situação da vida as coisas vão ser usadas contra você. O universo, as pessoas, as circunstâncias vão usar contra você. Então, coisa número 1 para eu fazer foi ficar em silêncio. Mas por dentro eu fiquei dizendo, não fala nada. E aí eu pensei, tá, não diz nada. Mas se você for dizer algo, o que você diria? E é claro, eu não queria dizer nada muito longo. Se você pudesse dizer uma palavra, qual seria? Estava acontecendo isso aqui na minha mente. Eu estou pensando, tá, o que seria? Isso seria olhar para ela diretamente e perguntar, você está mais feliz? E aí é claro que eu percebi que isso não iria ajudá-la a ficar mais feliz. Então eu não vou dizer isso. Então qual seria a melhor resposta? Você está certo. A minha versão é a mais velha. E você parece ter um computador muito bom. E ela disse, sim. E aí acabou a conversa. Mas enfim, o que eu estou tentando dizer aqui é, na vida, esses são momentos muito pequenos em que você é quase forçado a dizer ou fazer alguma coisa. Mas nesse momento você precisa saber que você tem a escolha, a opção, e escolher e fazer uma escolha que venha desse lugar aberto, desse lugar caloroso, que venha desse lugar de bondade. É a melhor opção que nós temos. E nós sempre temos boas opções na nossa vida. E a gente precisa confiar na consciência, confiar que ela está lá e na capacidade dela de fazer as escolhas certas. Nesses momentos muito importantes, críticos de transição. Então, isso é tudo por hoje. Nós vamos meditar um pouquinho juntos, fazer uma meditação rápida. E nessa meditação, o que eu gostaria que todos vocês fizessem é olhar nas suas vidas, olhar nesse momento de transição que vocês estão lidando, qualquer que seja a transição, ela é importante para você. E é importante para você que você esteja parado, esteja em silêncio, esteja consciente, esteja conectado. Sinta a si mesmo, o seu poder. Confie em si mesmo. A partir desse lugar de autoconfiança, e a partir de lá você sabe que tem muitas opções, muitas escolhas. Então, essa meditação será para você conseguir encontrar essas opções e não escolher a partir da sua dor. Então, eu vou trocar o mantra Sarawe, como sempre. Sinta que você está conectado, que nós estamos conectados uns com os outros, estamos nos apoiando.
E sempre que eu faço isso, eu sinto muito apoio de você, vindo de todos vocês. E eu também intencionalmente digo, eu estou apoiando todas as pessoas que estão aqui comigo agora, e que o meu apoio possa apoiá-los, possa ajudá-los a se conectarem com essa consciência, que isso possa ajudá-los a fazer melhores transições, particularmente que elas possam escolher a coisa correta nesse momento na vida delas.
Traga sua atenção plenamente para esse lugar, nesse momento. O seu lugar, o momento em que você está, o seu corpo. Sinta a quietude, sinta mais espaço nessa quietude. Sinta o silêncio, mais opções, a consciência de que há mais opções nesse silêncio. Sinta a espaciosidade no seu coração, a abertura no seu coração. Sinta mais esse calor, mais energia, mais inspiração, mais confiança para tomar a decisão certa. Ok, então como estão todos vocês se sentindo? Quantos de vocês sentem que vocês têm uma opção, que você tem uma escolha nesse momento de transição? E vocês também sabem que todos vocês estão apoiando uns aos outros. Nesse momento, a intenção que eu trago na minha prática é que eu esteja apoiando todos vocês. E toda essa pequena intenção que você traz nesse momento, esse pensamento, essa intenção de que você está apoiando todos os outros, só isso já é poderoso. E você precisa se conectar com essas intenções positivas, usar esse recurso. Isso vai ajudar. Nós estamos conseguindo isso uns dos outros. Então eu vou olhar depois a sessão dos comentários e ver como foi a prática de vocês, e o quão fortes vocês sentem as opções, como vocês estão fazendo para escolher as coisas, que você esteja feliz de escolher uma coisa em vez de outra coisa, por perceber, talvez, que por ter essa consciência, por estar consciente das transições. Então eu espero isso. Então, antes de nós concluirmos aqui, eu não lembro o dia nesse exato momento, mas em janeiro nós vamos fazer algumas transmissões. Particularmente tem duas importantes. Uma, nós vamos ter canções de sabedoria, que serão leituras de poesias, de poetas, de professores das tradições tibetanas. Alguns poetas bastante conhecidos que escreveram livros, também muito engajados com poesia sempre. Então eu estou bastante interessado em ver como vai ser isso. E aí eles são de todas as 6 diferentes tradições. Então a música, a canção, ela é uma outra expressão de confiança, expressão desse senso de humor que surge dessa confiança. Essas possibilidades infinitas que surgem da consciência sem limites. Então, uma coisa bonita de ler e sentir e ser inspirado para nossas práticas, isso é muito importante. Então, eu espero que vocês compartilhem essa leitura de poesias. E eu gostaria de dizer assim que nem tudo vai ser em inglês. Alguma coisa vai ser em inglês, outra parte vai ser traduzida. E uma parte desses poemas já existe em inglês, então eles serão postados. E a parte que não vai estar lá, eu espero que em algum momento no futuro a gente consiga ter as traduções. Mas estou planejando
que nós possamos postar tudo isso que os outros, tudo isso que será lido na forma de um pequeno livro. Esse é um dos projetos, talvez leve algum tempo. Mas é a mesma coisa que eu disse sobre a sabedoria no Facebook Live, isso leva tempo. Então, eu espero a gente conseguir mais ajuda vindo da Índia. Então, a gente está trabalhando nisso, basicamente. Isso é algo que, enfim, demanda muita coisa, muitas coisas sejam colocadas juntas. Mas a intenção está lá, o esforço está lá. Então, em algum momento, isso vai acontecer. A outra coisa é a voz dos sábios das tradições indígenas, dos anciãos. Os povos indígenas, ao redor de todo mundo, os povos nativos, eles têm tanta sabedoria e as vozes deles não são ouvidas o suficiente ao redor do mundo. Então eu penso que usar essa plataforma da mídia seria muito bom para trazer algumas pessoas, para reunir algumas pessoas. Então, eu basicamente queria convidá-los e pedir que eles compartilhassem a sua sabedoria para que a gente pudesse apenas ouvir e ver o quanto a gente poderia aprender a partir dessas tradições antigas, de sabedoria antiga. Então, eu estou bastante interessado em ver isso. Eu espero conseguir fazer isso mais e mais, porque às vezes é difícil trazer pessoas de diferentes grupos nativos, porque eles não necessariamente falam o idioma, por exemplo, inglês ou espanhol, e aí é difícil encontrar tradutores. A gente está tentando fazer o nosso melhor para fazer isso funcionar, e a gente vai ter um pôster com as informações para compartilhar. Eu sei que tem pessoas do Peru e do México, e de países da África, a gente vai ter também pessoas falando. Isso vai ser por volta do fim de janeiro. Então, fique de olho no Facebook Live, na nossa página do Facebook, e aí você vai descobrir essa informação, ok? Então, obrigado. Eu desejo um período de festas maravilhoso com a sua família, pessoas amadas, então apreciem. Tchau.